Lucas capítulo 15. E todos os publicanos e pecadores se aproximavam para ouvi-lo, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes disse esta parábola: Quem há dentre vós, que tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto, e não sai à procura da perdida, até encontrá-la? E encontrando-a, ponha sobre os seus ombros, regozijando-se. E quando chega à sua casa, convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Regozijai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha que estava perdida. Digo-vos que assim haverá regozijo no céu por um pecador que se arrepende, muito mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma lâmpada e vai à casa e busca com diligência até achá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo-lhes: Regozijai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há regozijo na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. E disse ainda: Certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu entre eles a propriedade. E não muitos dias depois, o filho mais jovem, transformando tudo, partiu para uma região longínqua e ali desperdiçou a sua herança, vivendo desenfreadamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquele país uma grande fome. Então ele começou a padecer necessidades. E foi e arrimou-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o enviou aos seus campos para apacentar porcos. E desejava fartar-se com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Contrata-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se foi estar com seu pai. E quando ainda estava no intermédio de seu caminho, o seu pai o viu e se compadeceu dele. Correndo até ele, lançou-se sobre o seu pescoço e com ternura o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei imediatamente a estola principal e vestilho, e ponde na sua mão um anel, e sandálias nos seus pés, e trazei um novilho cevado, e matai-o. Então comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho já estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e aproximou-se de casa, ouviu a música e as danças. E chamando a si um dos servos, perguntou-lhe o que poderia ser aquilo. E ele lhe disse: O teu irmão voltou, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se irou e não queria entrar. Seu pai saiu e rogava-lhe. Mas ele, respondendo, disse a seu pai: Eis que há tantos anos te sirvo, sem nunca transgredir nenhum de teus mandamentos, e jamais me deste um cabrito para regozijar-me com os meus amigos. Mas logo que regressou este teu filho, havendo devorado tua fazenda com as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. E ele então lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era conveniente que nos regozijássemos e festejássemos, porque este teu irmão já estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.